Investidores, Bitcoin sendo cotado a 19.177 dólares no momento em que eu estou gravando esse vídeo aqui, começando a nossa análise dominical do BTC, aquela típica análise de domingo, Bitcoin que não se movimentou muito, né, aqui nos últimos dias. Na quinta-feira agora eu disponibilizei aqui no canal uma análise do Bitcoin, mostrando para vocês quais são os níveis de preço mais importantes para a gente ver o Bitcoin romper e se projetar para cima, e também quais são os níveis para a gente ficar atento ali caso a gente tenha novas baixas no mercado. Aquela análise está super válida porque o BTC quase nem se movimentou. Então nesse vídeo a gente vai exercitar aqui uma outra visão, tá, em relação ao Bitcoin. O BTC que teve um fechamento aqui no mês de setembro com uma desvalorização aqui de 3,12%, né? Eu tinha colocado para vocês quando a gente ia começar o mês de setembro que historicamente aqui, ó, se a gente observar, esse mês não costuma ser um mês positivo para o BTC, né? Ainda que a gente não teve uma desvalorização tão expressiva, se a gente observar aqui no histórico, a gente teve a menor desvalorização em um mês de setembro, desde lá de 2013, né? Contudo, a gente desvalorizou, então, esses 3,12%. O Bitcoin que continua extremamente correlacionado aqui com o mercado americano, né? A gente tem aqui aquele gráfico de correlação do Bitcoin com o S&P, que continua aqui próximo de 1 ponto, né? A gente está em 0,75 pontos, e o Bitcoin ele se descorrelaciona do S&P quando ele se projeta para baixo dessa linha aqui, ó, tá vendo? E o que a gente vem observando, então, nos últimos tempos é um altíssimo índice de correlação, né? Que, com o mercado americano em baixa, acaba sendo ruim para o Bitcoin, né? Eu até fiz um estudo aqui, vocês desculpem a simplicidade, tá? Fiz aqui no Excel, acabei de fazer, mas só para mostrar para vocês como que o mercado americano tá impactando aqui o Bitcoin, né? Como que essa correlação está impactando o Bitcoin? Eu relacionei aqui todas as semanas do ano até o momento, tá vendo? A gente consegue observar pela própria corzinha aqui, ó, das semanas, tanto do Bitcoin quanto do S&P, que eles praticamente caminharam juntos em todas as semanas, né? E aí nas semanas em que a gente teve quedas mais expressivas no S&P, como essas duas semanas aqui, ó, semana 23 e 24, a gente viu também o Bitcoin caindo bastante, caindo agressivamente, tanto que a maior queda do ano aqui no semanal foi nessa semana aqui, em que o Bitcoin se desvalorizou 22,63% e o S&P 5,74%. Para o S&P, esses 5% aqui, quase 6% em uma semana, é uma desvalorização muito grande. E uma outra prova de que a gente continua muito correlacionado aí é a gente observar que em apenas 4 oportunidades no ano, em 4 semanas, a gente viu o S&P caindo com o Bitcoin subindo, ainda que com uma margem de diferença nesses percentuais bem pequena, né? Ó. Semana 2, o S&P caiu 0,8%, o Bitcoin subiu 2,97%. Nessa semana 22 aqui, o S&P caiu 1%, 1,5%, o Bitcoin subiu 1,5%. Nessa semana 35, S&P caiu 2,73%, uma queda até expressiva para uma semana no S&P, com o Bitcoin subindo 2%, essa semana foi uma semana positiva, né? E essa última semana, por enquanto, a gente teve aqui uma desvalorização de 2,84% do S&P, que esse número já está fechado, com o Bitcoin até o momento se valorizando 1,99%. Então, assim, a gente está tendo mais uma semaninha aqui de leve descorrelação, né? Mas no ano a gente vê ainda que o Bitcoin está aqui na margem dos 76% de desvalorização e o S&P lá na casa dos 23,55%. E eu quero até compartilhar com vocês aqui uma matéria que fala sobre essa relação, essa correlação, né, do Bitcoin com o S&P. Tem uma opinião aqui que eu considero interessante aqui de alguns analistas. Bom, vamos lá. Bitcoin e S&P, correlação volta a crescer com esperança de que o pior já passou. Eu selecionei alguns trechos aqui, ó. Aí vamos lá. As criptomoedas estão prontas para um desempenho superior se as ações já tiverem atingido o fundo do poço, disse Mike McGlone, analista da Bloomberg Intelligence. Ele disse: há poucas forças mais poderosas nos mercados do que quando o mercado de ações cai em alta velocidade, como no primeiro semestre, né? Isso foi o que ele disse. Ele está querendo dizer que, basicamente, quando o mercado de ações americano cai com agressividade como vem acontecendo, é difícil a gente vê algum mercado correlacionado escapar também dessas quedas que são trazidas, então, principalmente pelo S&P, né, que é o principal índice de ações da Bolsa Americana. Vamos continuar aqui. Essa tem sido a tônica durante todo o ano, com ações e criptomoedas se movendo de forma semelhante. O pano de fundo é um Federal Reserve agressivo, empenhado em conter a inflação, o que tem sido fonte de volatilidade para todos os tipos de ativos em 2022. A gente sabe que
com o Federal Reserve elevando a taxa básica de juros americana, o Fed Funds Rate, isso acaba tornando os ativos de risco, como ações, criptomoedas, até outros ativos de renda variável, menos atrativos, e o smart money, né, os grandes investidores, detentores dos grandes volumes financeiros, acabam migrando o seu portfólio, né, para ativos que possuem uma rentabilidade garantida em dólar, e isso acaba prejudicando, então, todos esses ativos de renda variável aí. Mas se as ações e as criptomoedas atingiram suas mínimas, é uma questão que ninguém pode responder com certeza. É possível que ambos revisitem suas mínimas no final deste ano ou mesmo no início do próximo ano. Claro que isso aqui na opinião de quem escreveu aqui essa matéria, a matéria publicada pelo Valor Econômico, um site que traz matérias muito boas aí sobre o mercado financeiro. Bom, os endereços ativos do Bitcoin continuam dentro de um canal de tendência de baixa bem definido, né, de acordo com a Glassnode, e eles acrescentam que a atividade da rede sugere que ainda há pouco influxo de nova demanda. A demanda transacional ficou de lado em baixa nas últimas semanas, sugerindo que somente a base estável de operadores e investidores de maior convicção permanece. Então, alguns dados da blockchain, que são extraídos da blockchain do Bitcoin, ainda não sugerem que a gente vai ver uma reversão nessa tendência de baixa do preço, né? E aí eles até citam aqui o canal de baixa, que já está bem definido lá na curva de endereços ativos, que é nada mais do que esse gráfico aqui, né? Ó. E a gente vê que, em relação aos endereços ativos, ó, a tendência de baixa é essa aqui, tá vendo? Topos e fundos descendentes no indicador de endereços ativos, que costuma ser um indicador que, quando ele entra numa tendência de alta, ele precede, né? Ele antecipa as altas do preço, né? Ó, se a gente vê aqui, ó, as mínimas ascendentes aqui no Active Addresses, né, que é o indicador de endereços ativos, com o Bitcoin ainda lateralizado, renovando mínimas, né, ó, só que esse indicador se projetando para cima, e logo depois disso, né, desse movimento positivo do indicador, foi que a gente viu o Bitcoin entrando em bull run aqui, ó, certo? O mesmo a gente observou aqui, ó, tá vendo? O Bitcoin caindo, tal, só que os endereços ativos se projetando para cima. O que aconteceu? Isso se refletiu no preço e o Bitcoin entrou em bull run. Então, investidores, situação ainda delicada para o BTC, né, nesse fim de ano aqui. A gente já entrou no último trimestre do ano, né? Eu vinha exercitando com vocês aqui ao longo do ano inteiro uma tese de que o Bitcoin pode encontrar o fundo desse ciclo corretivo nesse último trimestre, e pela movimentação do preço aqui, a gente vê que, de fato, aquela leitura, ela pode ter sido assertiva, né? A gente está bem perto aqui de renovar a mínima do ano, né? Ó, a gente tem uma margem nesse momento de apenas, ó, da cotação atual até a mínima, que foi lá na casa dos 17.500, apenas 7,64%. Bitcoin é um ativo mega volátil. Essa margem aqui ela pode ser atingida em um dia, né? Então, permanecemos aqui com uma situação ainda delicada para o BTC, né? E com a expectativa aí de como que ele vai se comportar nessa próxima semana, como que ele vai se comportar aqui no mês de outubro. Vamos ver o mês de outubro. Costuma ser um mês positivo para o BTC, tá vendo? A gente observa aqui que na maioria dos meses a gente teve variação positiva no preço, né? E vamos ver então como que nesse mês de outubro a situação vai se configurar. Lembrando então e enaltecendo essa correlação do Bitcoin com o S&P, eu vou disponibilizar uma análise atualizada do S&P aqui no canal também ainda hoje, tá? A gente vai dar uma olhadinha no calendário econômico americano que prevê aí bastante volatilidade, porque a gente vai ter uma semana que promete ser agitada lá para o mercado americano em função dos dados econômicos que serão divulgados, tá? Então, a gente segue aqui no canal acompanhando o Bitcoin, S&P e todas as outras criptos que a gente atualiza sempre aqui, para que a gente possa aí nos manter ligados no mercado e sempre, assim, executando a nossa estratégia de acumulação, porque a gente sabe que pode demorar mais ou menos, mas o Bitcoin vai lá buscar os nossos alvos, os alvos que nós temos, lá para cima, ó. Lá para cima, certo? Pode ser até que tenha queda? Pode. Pode ser que não tenha queda e ele lateralize aqui e volte a subir? Pode. Mas assim, a nossa única certeza é que os Bitcoins e as criptos que a gente está comprando, a gente vai vender quando o Bitcoin atingir esses níveis aqui, ó. Já lá para cima dos 100 mil dólares. Então, seja paciente, forte e resiliente, que é assim que você vai ganhar dinheiro nesse mercado, certo? Então, eu volto a atualizar a análise do BTC nos próximos dias. Se você gostou do vídeo aqui, da nossa análise de domingão, não esquece de deixar o like e também de se inscrever para você continuar acompanhando todas as atualizações. Um abração e até o próximo vídeo.